Salve, salve, galera! Estamos no ar com mais um Lado D Podcast e hoje nós tivemos a oportunidade, de entrar numa temática dentro do Distrito Federal que são referentes às políticas públicas para as mulheres. E nada mais do que interessante, a gente trazer uma convidada para falar sobre esse tema. Nós estamos aqui hoje com a doutora Raíssa Roster. Acertou! Desde já agradeço imensamente essa oportunidade que a gente está tendo de poder sentar aqui e conversar sobre essa temática, que é uma temática teoricamente antiga, mas nova ao mesmo tempo e que se perdura ao longo do tempo. E só tenho a agradecer. E acho que a gente sempre abre com a primeira pergunta. Quem é a Raíssa Roster? A origem, a sua história, como foi que você chegou até aqui? Bom, primeiro, obrigada por esse espaço, por esse papo. Acho que é muito importante a gente abrir espaços e a comunicação é fundamental hoje em dia. Então, assim, ter esses espaços em que a gente possa ter a oportunidade de contar um pouco da nossa história, falar das nossas ideias é maravilhoso. Então, eu agradeço. Quem sou eu, Eu começo dizendo que eu sou, assim, 100% nordestina. Eu sou nordestina raiz, porque pai alagoano do interior, mãe potiguar do interior também, sertaneja, Então, eu tenho um amor muito grande pelas raízes que eu tenho no Nordeste, embora não tenha nascido lá, mas fui criada por uma família nordestina, sou de origem nordestina e tenho muito orgulho disso. Estou aqui no Distrito Federal e abracei o Distrito Federal há 25 anos, é o meu lugar, é o lugar onde eu escolhi para viver, é o lugar que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu tenho 3 filhos, a mais nova, ela nasceu aqui, e eu também então, sou... já tem uma brasiliense na família, né? Tem uma brasiliense, uma filhota, a filhota mais nova, a caçula, e o netinho, que é filho Davi, que tem 5 anos, que é filho da mais velha, também nasceu aqui, que é o brasiliense mais lindo aqui do Distrito Federal. Convenhamos, eu tenho um também lá em casa, que, pelo amor de Deus, o menino arranca e suspira onde passa. A gente vai depois comparar aí as fotos, vamos conversar sobre isso. Então, eu sou mãe, sou avó, sou casada, feminista, que é uma coisa também que normalmente suscita algum debate, e eu faço muita questão e falo com muito orgulho que eu sou feminista, porque ser feminista é defender os direitos das mulheres, mas não só pensar nas mulheres, é pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, eu sou feminista, sou socióloga, tenho Só cuida de problemas. Desde muito cedo, eu até sempre brinco, Brinco falando sério, que quando eu estava na Universidade Federal de Pernambuco, lá em Recife, fazendo sociologia, eu aprendi muito cedo, muito jovem, eu entrei na universidade com 17 anos, e aprendi uma coisa, que a pobreza tinha cara, tinha gênero e tinha região. Então, a pobreza no Brasil era uma mulher, era uma mulher negra e uma mulher nordestina. Então, muito cedo, eu comecei a conviver com tudo isso, e isso despertou em mim, Você nem perguntou sobre isso, mas eu já estou falando. Não, mas acho que a ideia é essa, quando a gente se fala sobre políticas públicas para a mulher, você não está falando do exato momento onde você está, mas dos laços... De onde você vem. O histórico, a origem, isso. Entendeu? Eu, assim, é uma causa que eu acho muito digna, Porque nós predominante, As mulheres vão dominar o mundo. Se a gente continuar... Já estamos dominando, Vamos com calma, a gente tem que falar sobre equidade e equilíbrio. Se for o domínio do amor, o domínio do cuidado, o domínio da atenção, o domínio da inclusão, nós já estamos com esse movimento de... É porque isso já vem do coração, Sim. Isso já vem na natureza. No DNA. No DNA feminino. Então, é um assunto que a gente pode abordar, acho que sem nenhum medo e sem nenhuma preocupação, porque a mudança ela está aí, ela está constante. A gente vive constantemente um fluxo de transformação. Sim. E falar sobre esse tipo de política, por mais que seja complicada, mas é um assunto necessário, Super necessário. Aí, prossiga. Tá bem. Só bater uma dúvida, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, Nossa, é uma nordestina.
que mora em Brasília e que tem um sotaque carioca. Não tem sotaque não, é Não, mentira, não. mas... Na verdade, Mas- eu nasci no Rio, morei até os 3 anos no Rio, depois fui para São Paulo com a família, lá morei até a adolescência, aí meu pai se aposentou, a gente voltou para as origens, voltou para o Nordeste. Aí lá eu fiz o ensino médio, fiz a universidade, depois casei a primeira vez, fui de volta para o interior de São Paulo, então morei também no interior de São Paulo e voltei para Recife, eu já Você é uma fui e voltei. representatividade da miscigenação, que é Brasília. Exatamente. E aí, há 25 anos, eu finquei o pé, o coração, e aí eu tô realmente aqui é o meu lugar, né? Eu adoro, amo Brasília mesmo, É dois. né? Mas aí, você é brasiliense? Não. De onde? Incrível que pareça, eu sou do norte, eu sou lá do Pará, sou do interior do Pará. Amo também Cara, a região norte. a gente vem para Brasília, acho que como muitos brasileiros, né? Brasília ele a federação de todo o país. Sim, Então aqui é o único lugar onde a gente se encontra. Toda essa miscigenação que a gente fala, né? E é um quadrado que quem vem para cá eu falo que aprende a amar. é impressionante, né? Assim, eu acho que todos os brasileiros deveriam amar Brasília Sim, pela beleza que ela é. sim. Porque é um único lugar que é de todo o Brasil. Entendeu? Então, essa miscigenação, eu acho fabuloso isso quando eu cheguei aqui. E eu acho lindo também em Brasília, que é um lugar que materializa um sonho. Sim, Então, eu acho muito simbólico, muito forte para a gente brasileiro estar no lugar que foi construído a partir de um sonho, de uma visão, né, de JK, sim, e ela vem sendo construída e tornada cada vez mais inclusiva, mais diversa, desde então, por cada um de nós brasileiros, né? Então, Brasília também é uma síntese do Brasil. sim, Só que é um Brasil que a gente está olhando para o futuro. A gente tem uma história, tem um passado, mas Brasília foi construída com olhar para frente, com olhar visionário, né? Então eu me identifico muito com essa coisa de um lugar aberto, um lugar amplo, um lugar onde todas as tribos convivem ou pelo menos se encontram, né? E que a gente pode ser parte da construção desse Brasil e desse Distrito Federal que a gente ama, que a gente quer ver melhor, né? sim. Então eu me identifiquei, né, com Brasília. E só voltando aí a retrospectiva, retrospectiva, né, foi na universidade, exatamente sociologia, que eu compreendi de uma maneira assim bem profunda o retrato do Brasil, né? Que o Brasil era essa coisa desafiadora, esse lugar desafiador, esse lugar de muita desigualdade e que nós precisávamos lutar, né, a partir da democracia, lutar para transformar, para incluir, né? Foi Sim. daí que eu me engajei completamente com as causas sociais e descobri uma coisa que eu não achava que ia descobrir fazendo sociologia, que era o empreendedorismo. Incrível que pareça, acho que quando a gente fala de sociologia, eu particularmente gosto da matéria. É uma matéria de construção, eu acho que ela é uma matéria que Fundamento, né? ajuda a gente fundar e criar uma identidade, uma Sim. percepção de mundo e uma percepção de realidade. Sim, E é uma coisa que a gente tem que ver que o empreendedorismo, ele é uma coisa também que está envolvida em tudo que a gente faz, Sim. em todos os meios. sim, Eu falo que eu acho que o empreendedorismo é muito além do que a matemática, né? Que a matemática a gente diz que se encontra em tudo. sim, O empreendedorismo, ele está também, e principalmente quando a gente se fala de sociedade, nós temos N modelos, vários modelos de empreendedorismo, que é o empreendedorismo cultural, o empreendedorismo social, o empreendedorismo criativo, sim. o empreendedorismo empreendedor de fato de Sim, negócio. de inovação. De inovação. Então, toda essa questão do empreendedorismo, ele faz parte da construção de uma sociedade também. E é fantástico você falar isso, porque é um assunto que eu particularmente gosto, eu sou da atividade de prestação de serviço, Sim, dentro das ciências contábeis, e a gente encara Lida esse muito, desafio, acaba olhando para todas as coisas que estão no nosso meio como um método empreendedor, sim. como um Sim. método de transformação, que é o que vai mudar, de fato, a realidade na qual nós estamos inseridos hoje. É isso aí, não, a gente tá, a gente tem mais afinidades do que eu imaginei. imaginei. Mas assim, eu muito jovem, né, fui estagiar numa organização que trabalhava lá em Recife com o setor informal,
E aí eu descobri também na prática, né, subindo morro, descendo morro, pondo o pé na lama, literalmente, né, em Recife, como que era a vida das pessoas que lutavam para sobreviver no dia a dia. E aí eu descobri que tinha muita gente que, a partir de um pequeno negócio, de um fiteiro, não sei se você conhece essa expressão, fiteiro? Eu acho que na Bahia a gente conhece mais que são Banquinhas, comercializações de são banquinhos. banquinhas muito pequenininhas, é menos do que uma banca de revista, e era pelo menos muito popular lá em Recife, né? Os fiteiros, que vende bala, vende salgadinho em pacote. Trazendo para nossa realidade, assim, eu acho que andando no metrô de Brasília a gente consegue encontrar isso nos metrôs. Isso, aquelas São os pequenos negócios. pequenos negócios, muito pequenos, né? Mas também lidei com artesanato. Eu passei a conhecer o universo, né, a partir do estágio como estudante de sociologia, um universo que eu compreendi que as coisas se encontravam, que o mundo do empreendedorismo não era um mundo só do negócio, da empresa, era um mundo do desenvolvimento local, da inclusão social, econômica, né, da realização do cooperativismo, Sim. do associativismo. Para falar que são dois métodos de negócio hoje, o cooperativismo e o Associativismo, associativismo, que são dois métodos que unem também o meio social onde você está inserido. E é perfeito. um método que a gente coloca hoje que é considerado, né, o conceito criativo, o Da empreendedorismo, economia criativa. economia criativa, É, justamente. é, Então, são duas vertentes ali que elas estão distanciadas do mundo dos negócios, mas que ao mesmo tempo está tão próxima, porque toda empresa ela deveria olhar para essa metodologia, primeiro porque a gente já faz algumas contribuições tributárias aí, sim, que são sim, meios de fomento para esse tipo de economia. sim, sim. Então, são negócios. São. Por mais pequeno que seja, mas é negócio. E a gente aprende a conhecer e também até apoiar, a ver, assim, crescer e se desenvolver muitas iniciativas que exatamente só conseguem avançar porque tem ali um esforço coletivo, né? Sim. Porque eu trabalhei muito com isso a vida toda, né? Com cooperativas, com associações de empreendedores, de artesãos. Então, eles começam a juntar forças, a também juntar os parcos recursos que tem, né? E a trabalhar coletivamente e abrir espaços de venda, abrir espaços de aumentar a produção, até de obter fomento, obter apoio, obter um crédito. Então, assim, não só pensar em empreendedorismo não é só pensar individualmente, é pensar Sim. também como é que essa ferramenta pode ajudar comunidades a se desenvolverem, né? Então a gente tem muitas histórias, muitas experiências. Entrando nesse veto, qual foi o negócio que você chegou a ver que se tornou mais atrativo e que teve um crescimento, assim, uma experiência sua? Olha, eu tenho uma história muito legal, né? De novo, hoje eu sou uma pessoa de olhar para o futuro, mas eu estou falando um pouquinho da história. É a construção, a gente se constrói o É, futuro em cima do é, passado. o primeiro projeto que eu coordenei, né, no Sebrae, em Pernambuco, porque, né, eu fui estagiária de uma organização que trabalhava com o setor informal, com micro empreendimentos. Depois eu passei a atuar como trainee do Sebrae e fiquei 27 anos no Sebrae. Você construiu uma carreira, né? Construí 13 anos em Pernambuco e 14 aqui no Sebrae Nacional em Brasília. E o primeiro projeto que eu coordenei foi um projeto coletivo de mulheres bordadeiras do interior de uma cidadezinha chamada Passira, no interior de Pernambuco, que a cidade é assim, 90% das pessoas bordam. E aí as pessoas bordam na calçada, é menina bordando, é idosa, é Faz parte do jovem. processo educacional, né? Exato. E aí a gente começou a juntar a mulherada que bordava, ajudamos elas a formarem uma cooperativa, né? Com esse projeto elas abriram mercados, elas começaram a expor, elas começaram a vender mais e terminou que esse projeto foi um sucesso. A gente terminou apresentando esse projeto no Ceará, num grande evento em que eu acompanhei, né, como a gestora do projeto, mas na verdade quem estava ali falando e protagonizando era uma das líderes, uma das lideranças da cidade de A, Passira a, ge- lá.
A gente só criar uma síntese nessa questão, como entrando na questão do Sebrae, o Sim, Sebrae ele tem muitos treinamentos, né, de formação sim, profissional. sim, E lembrando que o gestor é a pessoa que está ali para auxiliar, né, a construção do exatamente. plano de negócios até a execução e a entrega final. Sim, Mas a voz não é do Sebrae. A voz é de quem realmente faz o serviço, né? O sim, Sebrae é um mecanismo que ajuda. sim. E incrível que pareça, a gente tem aqui em Brasília a gente tem uma Tem estrutura isso. nacional e a gente tem muitos empreendedores dentro do Distrito Federal que não conhecem, não sabem de fato o que é o É, Sebrae e como que é a sua é. funcionalidade, né? Perfeito. Eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi muito cedo, muito jovem no Sebrae, foi exatamente a trabalhar a partir do protagonismo das pessoas que estão à frente dos empreendimentos, né? O Sebrae é uma ferramenta, é um instrumento, é um apoiador, né? Sim, Serviço Brasileiro de Apoio. Então a gente aprende muito cedo que a gente não está ali para, não é dono da verdade, e que num processo educativo, digamos assim, dentro de uma sim, linha até de Paulo Freire, né, que é ajudar as pessoas a descobrirem o seu próprio conhecimento, que às vezes elas nem têm consciência. Então a gente trabalha muito, acho que está na essência do trabalho que é feito no Sebrae, eu aprendi muito, é a educação, é trabalhar a educação a partir dos processos que cada empreendedor, cada empreendedora tem dentro de si, que conhece, pode ser instrumentalizado com conhecimento, mas na verdade precisa, cada empreendedor, cada empreendedora precisa assumir o seu protagonismo. E sim. a gente não está ali para fazer pelas pessoas, a gente está ali para apoiar que as pessoas façam, que as pessoas cresçam, né? Isso pensando até não só nos empreendedores, mas também lideranças como prefeitos, prefeitas. A gente aprendeu a trabalhar com todo tipo de liderança, com foco em ajudar o desenvolvimento local, o desenvolvimento econômico e social, mas sabendo que não é só o empresário, o empreendedor sozinho que faz a coisa acontecer, faz a roda girar. A gente precisa ter as lideranças ali daquele local, né? As escolas, a universidade, a prefeitura, o banco, tudo isso a gente orquestra Faz parte de um sistema, de um né? sistema que a gente precisa fazer dinamizar e que o empreendedor, a empreendedora precisam protagonizar, seriam os atores principais como é que eu vou dizer, na apresentação das suas demandas, das suas necessidades e trabalhar em soluções não só individuais, mas coletivamente, porque aí a coisa fica mais sustentável, né? Sim, A gente não está sim. investindo em um negócio, a gente está investindo A renda se distribui, né? Quando você faz isso, exatamente, você consegue dar condição não apenas para uma pessoa, mas para uma para coletividade, para uma uma coletiva, para a comunidade. comunidade no Isso. geral, né? É isso tudo aí que eu aprendi. É uma caminhada longa. Muito. E continuo caminhando. Não parei, não. A vida a gente brinca, né? Mas ela é um eterno aprendizado. A Sim, gente sim, todo dia a gente precisa se reformular, aprender e principalmente sim, se adaptar sim. aos meios que nós estamos, né? E a gente vê, entende toda essa realidade. E essa estrutura, todo esse processo seu de aprendizado, você veio acabar aqui parando, né? Dentro de uma classe ali, vamos entrar na questão do feminismo, né? Sim. O que esse feminismo hoje representa para você? Olha, Qual é que é essa identidade do olha, feminismo que você quer deixar hoje? eu quero deixar e ajudar a avançar o feminismo, como eu falei no começo, como um processo de luta e de conquista dos direitos, né, humanos das mulheres. A gente tem uma história de milênios, de séculos, Sim, e se a gente olhar a humanidade, a gente vê que ao longo desses séculos, desses centenas de anos, enfim, décadas, como que as mulheres lutaram muito para conseguir conquistar direitos básicos, como o direito ao voto, como o direito não só a votar, mas a ser votada, como o direito a trabalhar. Eu não sei se você talvez saiba, né? Não sei se as pessoas sabem, que só na década de 70 as mulheres tiveram direito de ter um cartão de crédito com seu próprio nome junto aos bancos. Antes disso, as mulheres tinham que pedir autorização aos seus maridos
para obter um cartão que era como se fosse um cartão de crédito associado. Então, como se fosse conjugado, né? Conjugado. Então, assim, os direitos civis das mulheres, os direitos políticos, econômicos. E a gente só falar nessa questão a gente vive hoje por um processo de transformação bancária gigantesco, né? Nós tivemos aí no Sim, processo pandêmico a maior inclusão bancária na história do país. E a gente pegar, por mais que seja ali nos anos 70, né? É tão perto. é muito perto. A gente olha assim, não é uma história distante. Há 90 anos, somente há 90 anos é que as mulheres conquistaram o direito de votar. Não é tanto tempo assim. Sim. Na verdade, o Brasil, inclusive no mundo, foi um dos países mais retardatários na conquista desses direitos. Então, quando a gente fala em ser feminista é lutar pelos direitos iguais das mulheres. Não é ser contra os homens, é ser a favor das mulheres. É fazer com que a nossa sociedade ela tenha condições para que as meninas e as mulheres tenham os seus direitos assegurados, tenham oportunidades. Né? Se a gente for olhar no Brasil, em quaisquer, me diga uma área, eu vou dizer só uma que é a exceção, que é a educação. Na educação hoje, eu falo muito gesticulando. Não tem problema. Na educação, nós mulheres já passamos os homens em termos de anos de escolaridade. Né? Hoje, Sim. no Brasil, as meninas e mulheres já têm um número de anos de escolaridade maior do que o dos homens. Tirando esse terreno, nos demais, a gente está sempre aquém, sempre numa situação de desvantagem. Se a gente for olhar homens e mulheres com relação a salário, ocupando as mesmas posições, não é em posições diferentes, ocupando as mesmas posições, as mulheres, em média, recebem 70% do salário dos homens. Se a gente for olhar em determinadas áreas, nós somos minoria ainda. Inclusive na academia. Na academia, quanto mais elevado o nível de escolaridade, a gente vê que há diferenças mesmo com a mesma titularidade entre professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, há uma diferença para menos, né, no salário das mulheres. E eu não posso deixar de falar também na questão do desafio que é a gente superar as violências que Sim. meninas e mulheres enfrentam, né? Então, assim, há desafios muito grandes. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, em média, todas as semanas, há registro de 12 estupros feitos por mulheres aqui no Distrito Federal. E existe um estudo que mostra que somente uma em cada 10 mulheres denuncia o crime. Isso significa que a gente tem mais ou menos 122 mulheres passando por esse drama aqui no Distrito Federal, sendo que só uma pequena parte supera o trauma, vamos dizer, de ir a uma delegacia, de registrar essa ocorrência, passar por todo aquele processo, né? Que, além de tudo, é um processo constrangedor, né? Constrangedor e traumatizante, Sim. e eu falo isso não é só por acompanhar, por ler, mas por ter, infelizmente, acompanhado pessoas, colegas que passaram por isso, né? Por ter também, né, passado por situações em que colegas foram assassinadas por feminicídio pelos seus companheiros. Infelizmente, eu já vivi essa situação do companheiro assassinar uma colega, do Sebrae, inclusive, e depois se suicidar na frente dos filhos, duas crianças pequenas, né? Porque talvez ninguém sabe, ninguém nunca vai saber, talvez, o motivo. Sim. Mas a hipótese é que ela estava crescendo muito profissionalmente e talvez ele não tenha sabido lidar bem com essa situação. Então, onde é que está? Qual é a raiz, né? Quais são as causas disso tudo? É uma cultura machista que incutiu na cabeça dos homens, dos meninos e das meninas, da sociedade, que os homens têm que ter um determinado padrão de comportamento. Se não tiver, ele é questionado na sua masculinidade, assim como também as mulheres, né? Elas têm um determinado papel, um determinado lugar, que se elas ousarem ocupar outro lugar, elas sofrem violências, elas são de alguma maneira discriminadas. Isso é o que se chama cultura patriarcal, né? Que precisa ser, a cultura patriarcal, ela pode ser trabalhada, ela pode ser mudada. Como?
com educação, trabalhando a formação de meninos, meninas, mudando essa mentalidade, né? De que as mulheres merecem respeito, as meninas merecem viver sem violência, não são objeto, não são patrimônio, nem do pai, nem do irmão, nem do namorado, nem do companheiro, nem do ex-companheiro. Assim como também os homens não são patrimônio das mulheres, nós Sim. precisamos nos respeitar mutuamente. Então é por tudo isso que eu sou feminista e luto, assim como muitas que vieram antes de mim lutaram e conseguiram que a gente votasse, fosse votada, conseguiram que a gente pudesse ter acesso a um cartão de crédito, ter Sim. carteira de motorista para dirigir, coisas que a gente nem acha que isso um dia É, não existiu. a gente olha, acaba olhando para a nossa história atual, principalmente algumas gerações que estão vindo mais nova, que já a gente tem evoluído muito, precisa evoluir muito mais, Sim, sem dúvida, mas a gente tem evoluído. As gerações um pouco mais novas, as que estão chegando depois, eles olham para o mundo onde a gente vive e acham que ele sempre foi assim. E a dura realidade da história não diz isso, não, né? Ela é um processo que veio através de muita resistência, muita sim, luta, muita insistência sim, para se poder ter um direito adquirido, né? exatamente. E assim, É por isso que eu sou feminista. e E é por isso que os homens também podem e precisam ser feministas. Porque ser feminista é lutar pelos direitos eu vou das tá falar aqui meninas e mulheres umas e da coisas sociedade. para meus parceiros aqui. Eu acho que homem que acaba se colocando num posicionamento é insegurança. Sim, sim. Não, e a gente fala sobre isso, inclusive, que o machismo e o sexismo, ele afeta não só as mulheres, mas aos homens. Porque os homens ficam aprisionados num papel, né, numa expectativa social de que o homem não chora, o homem não tem sentimento, Sim. o homem não pode expressar emoção. Tudo isso são coisas que terminam se transformando num peso para os homens, né? Sim. Numa carga muito pesada. Então, a gente precisa Não, e lembrando que ressignificar tudo isso. E lembrando que esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, ele atrai. A gente tem um problema hoje que é muito grave no meio da sociedade, que é a depressão. Sim, Que você tocou num é ponto extremamente muito importante. agravante o quanto que Sim, isso hoje está sim, maltratando a nossa sociedade, porque eu acho que é a falta do se entender, se exatamente. conhecer, saber o que você é de fato e aonde que você quer chegar para poder começar a mudar o meio. Sim, A sim, gente sempre costuma falar que um problemático ele não consegue ajudar um outro sim, problemático, né? sim. E, e, e esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento, essa postura imposta, Imposta que foi imposta, culturalmente. ela acaba prejudicando, né? Porque a gente acaba criando gerações problemáticas e É, doentes. é. E Infelizmente, a gente vê, né? Você falou, tá mudando, mas a gente precisa acelerar essas sim. mudanças, porque a gente escuta muitas histórias, e se a gente for ver aí as estatísticas, as Qual, notícias, qual é o. Acho que tem assim, muitas mulheres um jovens sendo crítico. agredidas e mortas, viu? Uma Infelizmente, pergunta assim, qual tragicamente. é o maior absurdo que se escuta referente à defesa, né, do feminismo? Hoje você considera, o que seria um absurdo você ouvir? Ou o que você já passou? Enquanto feminista, Isso. é bom, já caiu por terra legalmente, juridicamente, até o último obstáculo foi recentemente superado, a questão de legítima defesa da honra, né? Que esse era um argumento que se usava na década de 50, 60, 70 para os homens cometerem assassinato contra as mulheres. E não era nem ainda legalmente considerado, juridicamente considerado feminicídio, né? Hoje nós temos uma tipificação do crime de assassinato a uma mulher pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser considerada um objeto, uma propriedade. Esse crime hoje a justiça o enquadra como feminicídio. Mas no passado recente, no tempo da minha mãe, da sua avó, era legítima defesa da honra. O homem tinha um tipo de uma Legalmente tinha essa legalmente prerrogativa. prerrogativa. Caraca, Então isso é um absurdo que alguém isso aí eu não sabia. considere que a sua honra está sendo atacada porque a mulher decidiu fazer uma coisa diferente, decidiu encerrar um relacionamento. Então a gente já avançou muito do ponto de vista
legal, Jurídico, né? jurídico, porém, do ponto de vista cultural, comportamental, infelizmente as coisas essa cultura ainda predomina e nós precisamos trabalhar muito isso, né? Nas famílias, nas escolas, nas organizações, né? Por que nas organizações, por exemplo, quando a gente vai subindo na hierarquia, muitas organizações têm mais da metade de mulheres. Sim. Vou citar o serviço público. Serviço público, no Brasil, a maior parte das servidoras públicas federais, né, são mulheres. Aí você vai subindo, à medida que você sobe do ponto de vista da hierarquia, das posições de liderança, de chefia, de decisão, a maioria é de homens. Por quê? Se as mulheres têm um nível de escolaridade maior, se as mulheres são tão competentes e capazes como os homens, por que quando a gente chega no nível da liderança tem menos mulheres? Porque tem uma ideia incutida na sociedade que as mulheres têm menos capacidade, isso é um ponto, e o outro também, que eu não falei ainda, e aí você me deu corda, como se diz, eu agora soltei o verbo. Solta o verbo. Outro fator que inibe, que dificulta as mulheres assumirem posições de liderança nas organizações, inclusive na política e na vida pública, é porque as mulheres passam por aquilo que se chama a tripla jornada de trabalho. Sim. Porque as mulheres, tudo bem, elas foram educadas, ou a ideia mais tradicional é de que elas não podiam sair de casa, que o lugar de mulher era dentro de casa. Aí as mulheres, com muita luta, conquistaram o espaço, o direito no mundo profissional, né, de ocupar esses espaços. Aí o que acontece? As mulheres trabalham pra caramba, trabalham muito, ralam, estudam, se preparam, e aí elas continuam assumindo toda a sobrecarga do cuidado dentro de casa sozinhas. Por quê? Porque existe a ideia, o conceito de que o homem é para ser servido, que o companheiro chega em casa e a mulher tem que cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar dos filhos, cuidar do companheiro sozinha. Isso gera, e você falou isso antes, gera uma sobrecarga, inclusive emocional nas mulheres. As mulheres, na pandemia e mesmo fora da pandemia, estão cansadas. Sim. E a gente precisa mudar essa mentalidade de que o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, é só uma tarefa, uma obrigação das mulheres. Então, é por isso também que as mulheres, eu já ouvi, não estou falando também de uma coisa distante, não, já ouvi muitas mulheres comentarem que preferiam não assumir desafios maiores no campo profissional, porque isso implicaria que elas teriam que viajar, elas teriam que ficar, talvez, trabalhar uma quantidade maior de horas, e que elas não tinham com quem contar para compartilhar, dividir a carga de trabalho doméstico. Sim. Então, é tudo isso que faz com que, no final, a gente ainda tenha condições desiguais e discriminação, né, no mundo profissional, na política, né? Tem lugares ainda que a gente, quando entra nesses espaços, a gente é vista com desconfiança, com discriminação, né, com piadinhas, e isso hoje também está tipificado. O nome disso na política é violência política de gênero. Hoje existe uma lei que foi promulgada no ano passado, que define o que é violência política de gênero, que é toda tentativa de impedir, ridicularizar, desqualificar, agir até com violência verbal, violência física contra as mulheres quando elas estão procurando ocupar um espaço na vida pública, na política, né? Quer seja como candidatas ou até nos seus mandatos. E a gente tem um exemplo muito triste que nós feministas, que se transformou em semente, que é a Marielle Franco, né, vereadora, uma das mais votadas no Rio de Janeiro, negra, lésbica, ela foi assassinada. Ela e o motorista. Até hoje não se sabe quem realmente mandou matar Marielle e o motorista. Marielle estava fazendo muitas denúncias. Marielle estava ocupando espaços que
ousando ocupar espaços que as mulheres negras, jovens, não ocupavam tradicionalmente. E a política é um terreno ainda muito masculino, É né? hostil ainda, É né? hostil. Então, é tudo isso, sabe, Denis? Então, eu acho que eu dei, assim, trouxe, né, para você muitas evidências, de vários ambientes que mostram da importância de nós, você, eu, toda a sociedade, a gente ser feminista. Ser feminista é trabalhar pelos direitos, pela inclusão, pelo respeito. Eu também não falei, Continue. eu Pode também ficar à não vontade. falei, né, da questão das meninas. O índice de estupro na infância é de mais de 80% praticado contra meninas. E também mais de 70% é praticado dentro da própria casa, por alguém que é próximo, por um familiar. E muitas dessas meninas crescem guardando esse segredo, guardando essa violência em silêncio, né? E isso produz mulheres com uma carga, uma sobrecarga emocional, com um problema de autoestima profundo. Isso vai prejudicar o aprendizado, isso vai prejudicar o quanto que ela se sente encorajada para buscar oportunidades, o quanto que ela se vê como alguém que merece respeito. Como é que você vai crescer sabendo que alguém da sua própria família, seu pai, seu padrasto, lhe estuprou, você criando uma menina? Como é que você vai crescer? Como é que você vai se olhar no espelho? Como é que você vai carregar esse drama? Né? Inclusive crianças, meninas indefesas, porque eu falei de mulheres, mas uma menina não tem condição até de articular isso, de fazer uma denúncia, né? E muitas vezes, infelizmente, as próprias mães se sentem também amedrontadas. Acaba sendo Acaba coagida. sendo coagida para se calar diante dessa situação. Eu me recordo de uma viagem que eu fiz de trabalho à região norte do país, e lá, num encontro eu era dirigente de uma ONG que trabalha ainda com crianças, com a infância, proteção à infância, e numa dessas reuniões na escola, um adolescente terminou falando que estava sendo abusada pelo avô. O avô, pastor de uma igreja evangélica. Então, ficamos ali todos estarrecidos com aquela revelação da menina, né? E aí teve todo um desdobramento, né? Mas o que se falou é que, na ocasião, depois eu soube que a família queria abafar o caso. Não quis levar à Não frente a quis discussão, levar à né? frente a discussão, porque ia causar toda enfim, ia tirar aquele avô, aquela família, né, da liderança da igreja. Então, assim, as nossas instituições, elas precisam passar por um processo muito grande de transformação cultural, né? Então, ser feminista é olhar o mundo com essa lente, com esse olhar de que nós, meninas, mulheres, idosas também, porque as idosas também passam por muita discriminação, a gente precisa viver numa sociedade em que a gente possa viver em paz, Ter exercer segurança, ter né? segurança, viver alcançar o nosso pleno potencial. E é por isso, então, que eu defendo os direitos das mulheres, em defesa das mulheres, como algo que a gente precisa trabalhar muito no Brasil e no Distrito Federal. Sim. E você fala muito a questão do trabalhar. O que seria hoje? O que a gente conseguiria desenvolver como uma metodologia para amenizar, pelo menos, começar a amenizar esse problema e cuidar das nossas próximas gerações? Olha, é uma pergunta ótima. Você tocou num ponto muito importante, porque não é só olhar o problema e começar a pensar nas Eu soluções. acho que é muito rotineiro, né? A gente olhar para o É, problema e não buscar a isso, solução para isso. isso. Então, eu estou comprometida, Denis, com as soluções. Aliás, eu trabalho com a ideia de que mulher é solução. Mulher, inclusive na política, é solução. A gente não aceita o problema só dado, a gente quer construir, ajudar a construir a solução. Sim.
Então, eu acredito que a gente deva trabalhar muito fortemente e ampliar os trabalhos nas escolas, nas famílias. Nas escolas, a gente tem algumas experiências bacanas que acontecem aqui e acolá, mas eu creio que a gente poderia Conta pra intensificar. gente uma dessas experiências Tá, legais. eu vou falar de um projeto muito bacana que é feito pelo Judiciário aqui no Distrito Federal. Eu acredito que com outro nome ele seja feito também em outros estados. Aqui no Distrito Federal o nome é Maria da Penha Vai à Escola. Então é um projeto em que o Judiciário, junto com os servidores das escolas públicas, trabalham com os dirigentes, com os professores, com os alunos, inclusive com as famílias, né, no sentido de levar o conhecimento, a informação sobre os conceitos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que fez 15 anos em 2000 e nós estamos em 22, né? 2022. Então, 21. A Lei Maria da Penha fez 15 anos de promulgada em 2021. É considerada uma das leis mais inovadoras e completas do mundo no campo da prevenção à violência doméstica e de gênero. Mas ela ainda é pouco conhecida, pouco traduzida. Então, Eu acho que seria até interessante a gente entrar nesse método da tradução da lei. tradução assim, a A simplificação. simplificação. Como é que ela se aplica na prática? Sim. Como é que a gente consegue transformar ela em um conceito educacional, além de tudo? E como é que a gente consegue tornar ela como objeto de fiscalização também? Perfeito. Acho que são os três Você já está problemas. eleito, você já está. Vote Denis. Eu gostei Pode demais, caçar a campanha que eu não sou gente. candidato. Gente, olha, esse papo eu espero que seja uma oportunidade, como Sim. já está sendo, a gente aprender Sim, e sim. que aquilo que eu estou compartilhando possa. Eu até falo que acho que cada convidado que a gente vê aqui, pra mim principalmente, é um aprendizado gigantesco. Porque Sim, são pontos. A gente vive dentro da nossa bolha. exatamente. Isso é um fato. A gente vive no nosso meio e assim, a gente é um pouco acomodado. Acomodado. A palavra seria essa. A gente é muito acomodado à nossa realidade e às nossas necessidades. Mas vou citar aqui um sociólogo, que eu não sei se você já ouviu falar, que acho que quando você nasceu ele já tinha até morrido, mas ele é muito conhecido e respeitado e tem uma história muito importante no país, que é o Betinho. Não sei se você já ouviu falar no sociólogo Betinho. Não. Ele criou uma campanha que existe até hoje, né, de Brasil Sem Fome. Ele foi um dos primeiros. É o pai do Brasil Sem Fome. Ele foi um dos primeiros que mobilizou a sociedade e ele dizia uma coisa que eu, inclusive, estava nesse dia, quando ele falou essa frase, foi até numa palestra no Sebrae aqui, e ele disse, a gente não pode perder jamais a nossa capacidade de nos indignar. Porque na hora que a gente olha para uma pessoa passando fome, olha para uma mulher que sofreu violência, que foi estuprada, para uma menina, né, estuprada, e acha que isso é normal, a gente perdeu a nossa condição humana. Sim. De olhar o outro, né? Então, assim, voltando à sua questão, né, como é que a gente pode trabalhar essas soluções, né? Esse projeto Maria da Penha Vai à Escola é uma ferramenta muito importante, porque traduz todo o conceito e todas a estrutura da Lei Maria da Penha leva isso para a escola, né? De que maneira? Vou citar uma parte que é fundamental da lei, que Sim. foi a primeira vez no Brasil que ficou definida os 5 tipos de violência que as mulheres enfrentam. Antes a gente não tinha isso definido em lei. Então a Lei Maria da Penha, ela fala num ciclo de violência e ela fala nas 5 formas de violência, né? Então a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência física e a violência sexual. E aí esse projeto ele vai trabalhar com os meninos, com as meninas, como é que isso acontece, né? Como é que é a Como prática? é que é na prática isso, né? Quando você ridiculariza, né? Diz para uma menina, não, você é burra, você não é capaz, você está cometendo um tipo de violência. Quando você diminui a menina,
uma coleguinha de escola, quando você diminui essa coleguinha, você está praticando a violência. Quando você vê dentro de casa o seu pai empurrar a sua mãe, puxar o cabelo da sua mãe, aquilo é uma violência. E aquilo, e também a lei vai mostrando isso, que ela vai escalando, né? É um Sim. ciclo de violência que ele vai se intensificando e, infelizmente, pode terminar num feminicídio. Então, esse projeto, ele trabalha e aí ele envolve, mobiliza todo mundo para entender que esse problema não é só do agressor. Sim. Esse problema é da sociedade, esse problema é da família, esse problema é da escola. A gente até cresce, né? Eu cresci muito ouvindo isso, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Eu acho que isso foi Ideias. não sei nem como falar, mas eu Aham. acho que foi um rótulo que colocaram ali para abafar um problema que já estava generalizado e que ninguém queria buscar uma solução para Sim, resolver, sim, né? sim. Então, esse é um exemplo, esse projeto ele já tem sido realizado com muito sucesso nas escolas, mas é um projeto ainda que podia ser muito mais ampliado, né? Sim, Uma outra forma também de trabalhar essa prevenção é traduzir também a Lei Maria da Penha em encontros, em rodas de conversa. Eu me recordo quando fui secretária adjunta aqui de mulheres do Distrito Federal e também fui subsecretária, a gente, na época, tinha uma cartilha impressa com ilustrações explicando a Lei Maria da Penha e o que a gente fazia? A gente ia para as comunidades, muitas inclusive da área rural aqui do Distrito Federal, chegava lá, né, tinha um ônibus, esse ônibus é inclusive parte de um programa nacional da então Secretaria de Políticas para Mulheres e todos os órgãos de apoio às mulheres nos estados receberam esses ônibus, tá? Esses ônibus com a marca, né, das políticas para as mulheres, e a gente percorria aqui o Distrito Federal nesse ônibus, chegava lá nas comunidades, descia as cadeiras e fazia rodas de conversa. E muitas vezes, muito legal ver homens, companheiros, crianças participando dessas rodas de conversa. Então a gente distribuía as cartilhas, ia ler, ia dialogar, ia ouvir o que as pessoas entendiam daquilo que a gente estava conversando, dúvidas que elas tinham. Então é um trabalho que precisa ser assim, sistemático, regular, né? eu acho que além de tudo precisa ser constante. Constante, Porque o constante. problema ele só nasce quando, infelizmente, a gente tem uma fatalidade muito grande, aí Sim, se traz à tona uma sim. discussão, passa um período ali, parece que depois vida que Entra segue. no No lugar automático, comum, aí exatamente. vida que segue. Então é isso. Eu acho que a gente pode trabalhar, né? Outro mecanismo também de tentar construir soluções de médio e longo prazo também são iniciativas que tem alguns estados, aqui no DF também, de ressocialização de homens que cometeram agressão contra as mulheres, né? O judiciário também tem alguns programas, existem núcleos aqui no Distrito Federal, eu coordenei esses núcleos, né, toda a rede, né, de apoio às mulheres e às famílias, e a gente trabalhava grupos de reflexão com homens, para desconstruir alguns conceitos, algumas ideias, porque não adianta só punir o É, homem que fez a agressão. eu Ele tem que, tava, porque senão ele sai dali e vai repetir tudo de novo, né? Então ele tem eu que. tava vindo para cá fazendo uma pesquisa, né? Sim, Um pouco mais ampla e eu achei uma pauta que eu achei muito interessante, voltada diretamente para esse tipo pro conceito feminista dentro sim. junto com Ó, temos homens. aqui, prestem atenção, temos um feminista aqui. Eu não, eu Dois, não, eu não, aliás. Dois feministas. Ou quem, não? quem é o outro? Você, eu e você. Ah, tá. Aqui Não, nós dois. aí eu vinha lendo e me tocou um ponto interessante que é que uma geração estúpida, grosseira, do ponto de Sim, vista sim, prático, colocar bem coloquial mesmo, como sim. eu entendi, é problema de uma geração com falta de inteligência emocional. Perfeito, E perfeito. isso pega, assim, é uma das coisas que eu trabalho muito em casa. A gente trabalha muito em casa, em família, principalmente com meu filho. A gente tem um bebê de 2 anos e eu fui estudante de psicologia, não era muito o que eu queria para a vida, mas a gente aprendeu algumas coisas, que essa construção da inteligência emocional,
ela é um processo que vem da formação de base. Ele começa dentro de casa, passa Sim, pelas escolas, vai para dentro do primeiro emprego, do segundo emprego. Por quê? A frustração, ela ajuda a, a transformar homens, principalmente, em pessoas sóbrias, homens sim, sóbrios. sim, O que é ser um homem sóbrio? É um homem entender o principal sentimento que ele tem, construir esse total sentimento, por quê? É não deixar isso transbordar de uma forma errada dentro de casa, né? sim. É, aprender a lidar com as suas emoções Que é fundamental, e, inclusive, a expressá-las, né? sim. Que Porque, acho que pro homem é a coisa mais difícil, né? Que exatamente. é como a gente falou há pouco, né? O homem não chora, o homem não... É. E Tudo caô isso que falaram. eu acho que tem uma coisa, né, voltando um pouco à cultura patriarcal, uma coisa que precisa ser transformada desde pequenininho, né, mas ao longo da vida, a ideia, o conceito equivocado de que a mulher é propriedade do homem. A mulher não é propriedade do homem. A mulher tem direito a ter os seus sentimentos, né? Sim, A ter os seus desejos, assim como o homem. É preciso que se compreenda isso para perder essa ideia de que eu preciso dominar a mulher, que eu preciso controlar, né? O afeto não passa por isso, porque na hora que o afeto quer possuir e quer ser o dono do outro, ele termina sendo destrutivo, né? Ele deixa de ser algo que é eu acho que um tudo que espaço é... do amor e do respeito e da liberdade, e passa a ser o espaço do aprisionamento, né? Do Sim, sofrimento, eu né? acho que tudo que é demais é um pouco É, frustrante, né? Para todo mundo. E a gente até pega aí, voltando lá à situação de um pastor, né? Aí o pastor pega aquela terrível. passagem lá É, do... Esqueci qual é o livro agora. Se eu não me engano, lá em Coríntios, na Bíblia, que fala, né? Vossas esposas, sujeitai-vos aos vossos maridos amai as vossas esposas, assim como Cristo amou e tal. A gente vê que submissão para o homem não é se colocar acima, é estar emparelhado, lado a é. lado. É Cooperar um com o outro. respeito. Respeito. Acho que o resume tudo isso. Pegar a palavra, se colocasse ali no lugar de submissão, que é uma palavra um pouco mais impactante, colocasse respeito, a gente teria até um entendimento melhor Sim, do que seria de fato a construção de uma vida a dois. sim. E chega uma fase aí que, se não deu certo, legal, mas continua o respeito. Continua o respeito. Continua o respeito. Exatamente. Isso daí, eu acho que a principal dificuldade é a falta de inteligência. É o cara não saber lidar É, com uma frustração. é. O homem ou a mulher, seja lá quem for, não saber lidar com essa frustração. E isso precisa ser trabalhado. Sim. Tem que ter metodologias Tem para se atender. ferramentas educacionais, enfim. E as instituições todas precisam participar desse processo, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é muito bem estruturada, mas ela não é aplicada sozinha. A lei não, a lei, Não, e lembrando que ela não é uma lei, a Maria da Penha, a gente pegar no conceito dela, a gente não vê que ela não é uma lei punitiva. Ela é mais de instrução. é, Ela e trabalha uma base, lógico, a punição vem porque é a vem porque consequência do ato, isso. mas Ela pode e deve ser usada como uma ferramenta de prevenção. prevenção, Prevenção. justamente, era essa a E palavra. de mostrar também que esse enfrentamento ele requer um sistema de instituições, de órgãos que precisam trabalhar de uma maneira mais integrada. Porque Sim. essa é uma outra dificuldade que eu vejo muito ainda no Distrito Federal e no Brasil, que é não haver uma integração entre os órgãos, né? A área de saúde, a educação, o trabalho, a própria área de políticas para as mulheres. E no papel ela é muito bem desenhada, né? Sim, É na a lei prática que... mostra, mas na prática você vê as diversas barreiras. Então, por exemplo, as delegacias de atendimento às mulheres, muitas vezes os profissionais que estão ali não foram capacitados adequadamente para acolher uma mulher que chega fazendo uma denúncia de violência. Só pegando, falando em denúncia, ontem eu recebi um direct, na hora que eu abri a caixinha de pergunta, e foi direct, não foi nem na caixinha de pergunta. Um direct reclamando muito da saúde, e assim foi uma reclamação. A pessoa ela não relatou 100% da história, ela disse que passou por um problema,
referente a abuso, assédio, algumas coisas Sim, voltadas nesse sim. sentido, mas quando ela procurou a Secretaria de Saúde, o posto de saúde, ela só tinha agendamento para depois de 6 meses. E entender que isso não é um problema que se pode esperar 6 meses, ele é imediato. Exatamente, exatamente. Ele é É isso. imediato. É E, isso. e a gente vê, aí, quando a gente começa a se discutir o fato, a gente vai começando a ver aonde estão as problemáticas, né? O atendimento, né, às mulheres, aliás, a política pública em geral. Não vou nem Sim, falar só do atendimento às mulheres, eu acho que as políticas públicas precisam ser mais integradas. Então, quando você pensar, por exemplo, vou dar outro exemplo, a gente falou muito em violência, vou sair um sim, pouco dessa temática que é crítica, mas eu vou falar do transporte. sim. Quando você pensa em apoiar por meio de políticas públicas as mulheres, você tem que pensar em transporte. Porque a grande parte das mulheres hoje no Distrito Federal vão trabalhar ou levar as crianças para as escolas nos ônibus. Né? Então, você precisa ter uma oferta, vamos dizer, de linhas de ônibus mais frequente, você precisa ter horários, você precisa ter um preço mais adequado, porque é muito caro. Então, pensar um apoio às mulheres não é só pensar a questão que é fundamental do enfrentamento e da prevenção à violência. É pensar transporte, é pensar creche, é pensar E, e, escola para as crianças. e creche estava sendo um problema recente, né? Há um déficit aqui no Distrito Federal de vagas de creches. E tem um outro problema também. As mulheres que estão desempregadas, elas não conseguem vagas para os filhos nas creches porque elas não têm trabalho. E como é que elas vão procurar trabalho se elas não têm com quem É deixar os irônico, né? filhos? É irônico. Então, tudo isso tem me feito assim, né? Você falou, desde quando, né, você está mobilizada? Desde quando? Desde sempre. Porque a gente vê como que a gente precisa ter esse olhar, essa sensibilidade para atuar nas soluções que vão ser efetivas para as mulheres. Eu falo de mulheres, mas não entenda que eu tô falando de Não, não, mulheres, eu a estou falando em gente. criança, eu estou falando, Sim. sabe, no É no todo, geral, porque no quando geral, a gente fala de mulher necessariamente, não é só a mulher. A gente está falando de uma família, de uma a gente família. está falando de uma criança, a gente está falando Isso, isso. de um outro lado, um homem. Claro, A gente está está. falando de uma organização, porque é o seguinte, uma mulher que não consegue chegar no horário no trabalho, porque ela tem dificuldade no transporte, porque o transporte atrasa, porque é lotado, né? Ela vai, isso vai prejudicar o desenvolvimento profissional dela, a atividade dela no seu trabalho, vai também ter um impacto, um reflexo na própria organização, né? Porque ela vai Sim, deixar de contribuir da melhor maneira. Então é o todo que está sendo afetado, não é só a vida das mulheres, sim, né? sim. E o maluco é a gente entender isso, né? Que a gente pega uma problemática que não é de uma única causa, é de um Exatamente, contexto amplo. exatamente. É tenso. Denis, olha, estou gostando do nosso Eu sou papo, gente viu? boa, eu sou gente boa. Agora, a gente entrando. Como foi que você entrou nessa onda aí? Eu vou ser carrão de frente agora. Vou comprar briga aí pela galera. Se candidatando. Olha, eu venho, Não né? é se candidatando, é pré, né? Ainda É pré. precisa passar ainda pelo... Sim, tem todo, não é que nem vestibular, tem, muitas, Eu tem fico muitos imaginando. passos nessa caminhada. Mas assim, eu venho, né, do Nordeste, como eu falei, onde a gente respira, vive muito essa questão da importância da participação política, né? Eu sempre quis, então, me doar, eu sempre quis trazer para a política aquilo que eu construí, aprendi na vida, nas organizações, como no SEBRAE, como no SESI, no SENAI. Também fui professora de universidade, Universidade de Brasília, do CEUB, fui secretária de mulheres, e eu queria, então, com essa vivência toda, contribuir, ajudar a transformar, né, o país. A gente viveu a pandemia, Sim, e essa pandemia afetou muito a todos nós, né, do ponto de vista, para falar o mínimo, para falar da questão emocional, da saúde emocional, mas também mais de 700, quase 700 mil famílias perderam entes sim. queridos,
né, com a Covid-19, e a gente também teve a economia, né, foi muito impactada, e a gente teve como nunca um retrocesso, digamos assim, nas condições de vida das pessoas, né? As pessoas perderam emprego, as Sim. pessoas tiveram que se virar de qualquer maneira para poder sobreviver. Eu acho que o brasileiro ele acaba representando muito disso, né? Que é um pouco de se reinventar. Sim, sim. Aí, A gente passou também situações de fome. O Distrito Federal, para você ter uma ideia, hoje nós temos centenas de milhares de famílias passando por situação de insegurança alimentar. A gente mora na capital federal, que é o lugar com a renda média mais alta do país e, ao mesmo tempo, é o lugar com a maior desigualdade do país. Então, se a gente sair do plano piloto, se a gente for para as regiões administrativas, né, da periferia, é um outro mundo, é uma outra sim. realidade. É a realidade onde as pessoas estão desempregadas, estão passando fome, E, as e, crianças estão. e para quem está acompanhando a gente fora daqui de Brasília, é entender que quando a gente fala sair de Brasília, a gente está falando de menos de 15 quilômetros. A Ah, gente tem a sim. estrutural É. aqui, que é praticamente aqui do lado, né? Sim, nós somos o Distrito Federal, que é composto por várias regiões Sim. administrativas. Então, a região central é a região de renda média mais elevada, tem internet, tem todas as condições, né? Se a gente se distancia um pouco, 20 quilômetros, 30 quilômetros é outra realidade. Então, eu entrei na política, como eu comecei conversando com você, desde muito jovem, quando eu percebi que nós precisamos ter na política o instrumento de transformação, né, social, econômica, de fazer com que a gente viva num país menos desigual, mais justo. E eu, então, nesses últimos anos aqui no Distrito Federal, comecei a me engajar diretamente nessa participação política. Em 2018, eu fui candidata a deputada distrital, mas já vem de bem antes, desde 2009 que eu Ah, então comecei. essa não é a primeira vez que você vai disputar. Esta é a segunda vez. Segunda? Esta é a segunda vez. A primeira foi em 2018. Antes disso, em 2009, eu fui pré-candidata ao governo do Distrito Federal, porque eu sou corajosa, ousada. Rapaz, Eu sou ousada. Eu gosta de desafio. gosto bastante. E em 2009, então, pela primeira vez eu ingressei num partido, que foi o Partido Verde, aqui no Distrito Federal, na época que Liderado pela Marina Silva. Marina Silva, naquela ocasião, foi a primeira candidatura dela à presidência da Sim, República. sim. Então ela como candidata a presidente, e aí Marina e o grupo dela, eu estava muito próxima, insistiram que, como tinha uma mulher para a presidência, que tivesse também uma mulher aqui para o governo do Distrito Federal. Então fui pré-candidata em 2009, né? Fui para a convenção do Partido Verde. Chegou alguma... Não, pode falar, que eu só tô vendo um negocinho aqui para fazer uma pergunta, que eu vi Sim. que você participa de um movimento, né? Eu participo que é de Vamos vários. Juntas. Ah, sim. Eu queria que você falasse um pouco Tá. dele antes para a gente concluir nessa questão Tá. da política. Tá. Para a gente voltar para a política. Ah, você quer que eu vá para o Vamos Juntas? Tá. Para ver como é que foi a questão do Vamos Juntas, para a gente ver que não é uma questão, sou candidato por ser. Não, claro que não. Existe claro um que contexto, não. existe um porquê. Sim. E deixar claro esse porquê. Como eu te falei, o porquê é que nós precisamos ter mais mulheres na política, e as mulheres podem fazer a diferença, não só com relação a nós mesmos, mas com relação à sociedade. Sim. E aí, participando desse processo todo, como eu falei para você nos últimos anos, né, me coloquei nessa caminhada com apoio de muitos grupos, de muitas pessoas que acreditam que eu posso fazer a diferença. E aí me coloquei como pré-candidata, e um desses movimentos que hoje, felizmente, a gente tem várias iniciativas no Brasil que promovem, que capacitam mais mulheres para participar da política. Então, eu fui selecionada, né, este ano como líder Vamos Juntas 2022. Né, eu e mais um grupo de mulheres pré-candidatas no Brasil. Isso é no Brasil, não no é só Brasil, no Distrito não é só no Distrito Federal. Sim. Eu sou uma das selecionadas no Distrito Federal. E o que está acontecendo? No Distrito Federal hoje tem quantas? Do Vamos Juntas? Ao
todo do Vamos Juntas estão cerca de umas 90 no Brasil todo. Aqui no Distrito Federal eu arriscaria dizer que eu acho que umas 5, 6. E é um número De muito... vários partidos, tá? Sim. Também dizendo que é uma ONG que apoia as mulheres na política como uma questão suprapartidária. A ONG não faz Não é uma bandeira específica, não é uma né? bandeira específica. Não, E aliás, sim, é uma bandeira porque é é uma bandeira representativa, específica para a representatividade das mulheres sim, na política. Essa é mas o não é uma foco. bandeira partidária. Partidária, é suprapartidária. Entendi. Então eu estou lá com colegas de outros partidos. Cada uma de nós com as suas E próprias é bandeiras. até interessante, porque é assim que se começa a discussão democrática, né? Com A certeza, é democracia. muito legal, muito bacana. Esse debate entre Sim. as diferentes ideias partidárias. Perspectivas. Isso aqui é democracia, Sim. né? Viva a democracia, é exatamente. Eu sou defensora de primeira hora, porque, enfim, é fundamental a gente viver num regime democrático, num Estado, né, de direito, né, democrático. A gente perguntando essa democracia, você acha que a gente tem uma democracia sólida? Olha, nossa democracia ela está Ela é bem maturada. ela está em construção. E a gente tem um sistema, né, de democracia representativa, né, que é o nosso sistema eleitoral, mas Sim. a gente precisa fortalecer a democracia participativa. Sim. O cidadão, a cidadã precisam entender que democracia não é só ir às eleições. Não é só as eleições. Não é só as eleições, né? A política se faz entre uma eleição e outra. E a gente precisa acompanhar e conhecer as propostas. Depois que a gente passou pelo momento das eleições, a gente precisa cobrar, a gente precisa participar. Então, eu acredito que a base mais assim que precisa no Brasil ser mais fortalecida é a democracia participativa. As pessoas precisam entender que é no dia a dia que a democracia será consolidada, com a participação. A gente quebra outro paradigma, né? Política a gente se discute, sim. Totalmente. Se discute. Agora, política sem fake news, política com respeito às opiniões divergentes, né? Porque a política com P maiúsculo é o espaço do diálogo, é o espaço da discussão de ideias. Sim. Né? E a gente precisa sempre, eu também falo muito isso, a gente precisa focar naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Sim. Quem é que quer torcer para o Brasil dar errado? Alguém, por acaso, em sã consciência, quer que o Brasil dê errado? Quer que o Distrito Federal dê errado? Então, o que a gente está discutindo e pode divergir, e é importante a gente trazer a discussão, é quais são os projetos para fazer o Brasil dar certo. Quais são os projetos para fazer o Distrito Federal dar certo? Sim. Isso é o debate político, isso é a participação democrática. Sim. É nesse terreno da discussão de qual é o projeto, se é um projeto que exclui as pessoas, se é um projeto que inclui, se é um projeto que reduz a fome, é um projeto que aprofunda a desigualdade, é isso que a gente tem que discutir. Que projeto é esse? É um projeto que destrói o meio ambiente? É um projeto que vai fazer com que a gente, como está na Europa agora, pegando fogo, a Europa, não sei se você viu, né? As Sim. imagens, pegando fogo. É questão de mudança climática. Então, a gente vai apostar em quê? Qual é a aposta? Qual é o projeto que a gente... Eu quero um projeto de um país mais inclusivo, mais democrático, né? Com respeito à diversidade, com respeito às mulheres, com desenvolvimento local. Né? É isso que eu quero. Agora, a gente vai discutir quais os caminhos, sim. Quais os projetos para chegar lá. Eu acho que é isso, né? A gente hoje está vivendo... acho que todo podcast que toda gravação a gente acaba falando isso, Esse né? assunto vem à tona, né? A gente tá vivendo A, B, ou se não é A, não é B, se eu for fulano, eu não escuto ciclano, e a gente vive numa discussão que é chata, gente, tá chato. Tá na hora da gente começar a sentar, de fato, na mesa e começar a discutir soluções viáveis. Exatamente. A gente começar a buscar alternativas eficientes. E discutir o que deu certo, o que não deu. Sim. E onde que a gente vai... Aonde que precisa melhorar. Precisa melhorar, né? Melhorar. Isso que eu acho que o campo da política. Sim, política é a gente construir as soluções para as pessoas. Sim, e é interessante a gente falar porque
política é para as pessoas, não é Com para o certeza. político. Não. A gente tem uma população à mercê, Sim, que precisa sim, de saúde, precisa de segurança, precisa de sim. transporte público, precisa de acesso à cultura, precisa de arte, Trabalho, precisa de trabalho, é, precisa de educação. é, E se a gente for é. relacionar, a gente passa. Aliás, eu não falei, a gente não falou muito sobre a questão da economia criativa, Que é um assunto que eu porque acho extremamente interessante. muito interessante e a gente vê também que a gente precisa fomentar, fortalecer a cultura nas regiões administrativas, na periferia. Não é só entender que cultura é um É, negócio só do plano piloto. Há muita gente, com muito talento, há jovens, inclusive, que precisam ser capacitados, apoiados, porque a cultura ela é fundamental para a superação de uma série de desafios, como, por exemplo, a questão das drogas, a questão, né? Então, quando você é investe acesso à oportunidade, à acesso a cultura. oportunidades, então, e nós nos diferenciamos no mundo, e o Distrito Federal também tem uma riqueza há pouco ainda reconhecida, valorizada, nós nos diferenciamos é pela nossa cultura, E, pela e é um nossa negócio que é riqueza interessante, cultural. que a gente não tem indústria aqui. A gente fala indústria maquinária, Sim, assim, o mais dos negócios, mas a gente tem uma indústria chamada pessoas dentro do Distrito sim, Federal, sim, sim. que estão espalhadas. A gente tem tido assim, uma boa participação das pessoas que estão acompanhando a gente tem visto, chega pra gente cada projeto bacana, Nossa, extremamente desassistido. eu tenho percorrido o Distrito Federal, muitas regiões, e outro dia eu participei da reabertura de um espaço de extensão da UNB no Recanto das Emas. Fabuloso, a gente vê ali projetos, eles estão apoiando, são 4 ou 5 desses espaços de extensão em várias regiões da periferia, e é incrível a gente ver ali as pessoas, o talento das pessoas. Sim. Não tinham nem sequer um espaço para tocar, um espaço de aprendizado. Então a gente precisa fomentar isso, porque isso vai ser um elemento assim que vai desencadear um círculo virtuoso no Distrito Federal, de inclusão, de geração de renda, de Sim. aprendizagem, de profissionalização, né? De empreendedorismo cultural. Então, é por isso tudo que eu estou, estou pronta e disposta a ser uma pessoa para ajudar a transformar o Distrito Aí, Federal. não, agora a gente entende, né, a luta, a causa, e entender que, que entrar nessa, que é uma batalha, né, você chamar de Sim, batalha, sim, processo sim. eleitoral. Entrar nesse processo de batalha não é fácil, Não. não é fácil, dói, é cansativo, é pesado, é chato muitas das vezes, é Eu não acho desgastante. chato não, tá? Eu acho Não, ótimo. a gente diz chato porque a Pelos gente percalços, né? Pelas barreiras, o né? excesso de burocracia é É, desnecessário, sim, entendeu? sim. A gente hoje não tem um sistema eficiente, ele acaba sendo burocrático e desnecessário, Uhum. em Mas muito falta sentido. também informação, sabe, Denis? Porque assim, até me sinto, como é que se diz, bem felizarda, digamos assim, por estar sendo parte, por exemplo, de um projeto que apoia mulheres na política, como Vamos Juntas, porque a gente vem tendo acesso à informação, à Sim, orientação. Muitas vezes esse mundo, essas exigências são consideradas assim muito complexas pelo desconhecimento. sim. Então a gente precisa ter projetos, instituições, ONGs que traduzam de novo isso, né? Levem essa informação, levem esse conhecimento, porque é impossível que alguém, um candidato, uma candidata, domine todas as informações da legislação eleitoral, da parte de marketing político, da parte de levantamento de recursos. Então, é muito importante que os partidos e outras organizações, até o próprio Tribunal Superior Eleitoral também tem feito um trabalho muito bacana nesse No sentido sentido de de informação. informação, de levar informação, porque na hora que você tem informação, aquilo diminui um pouco aquele temor, aquele receio, aquela complicação de quem não sabe como conduzir o processo. A gente tem que buscar ajuda nos partidos, buscar ajuda nas organizações, e o Instituto Vamos Juntas é uma dessas organizações que tem ajudado bastante. E para as mulheres que querem fazer parte aí, como é que faz?
Né, Vandinha? Vamos lá pro Vamos Juntas. Eu seguro na sua mão e te levo. Bom, nós estamos... Como é que funciona? As mulheres podem ir até o Instituto para buscar suporte? Podem. Eu vou trazer duas instituições, né? Uma é o Vamos Juntas, Instituto Vamos Juntas, o outro é a ONG Elas no Poder. No Vamos Juntas eu sou uma líder selecionada, faço parte na ONG Elas no Poder, eu sou uma das apoiadoras que ajudou a fazer surgir essa organização liderada por mulheres jovens que visa capacitar mulheres para a política. Sim. Então, eu estimulo e eu incentivo, quero encorajar meninas, mulheres, e principalmente eu estou falando isso entendendo a gente como uma pluralidade de mulheres, né? Sim. Mulheres jovens, mulheres idosas, mulheres trans, negras. A gente é muito importante que a nossa política ela tenha essa representatividade, essa diversidade, porque nós somos um povo diverso. Sim. Então a gente precisa também que na política essa diversidade, né, esteja presente. Tem equidade. Tem equidade, isso é democracia, né? Então eu quero encorajar que as mulheres, as mulheres que não se filiaram a um partido, elas não poderão, né? Já teve um prazo, esgotou o prazo, elas não poderão se candidatar agora nestas eleições, mas o mundo não acaba em outubro de 2022. A gente tem aí um desafio imenso pela frente e outra coisa, mulheres que querem se engajar, elas podem também, e são muito bem-vindas, ajudar as mulheres que estão na linha de frente. Né? Mais do que nunca agora, se a gente sabe que a gente é mais da metade do eleitorado, eu faço um apelo, vamos votar em mulheres. Sim. Vamos fazer com que as mulheres que tiveram a coragem de se dispor nessa caminhada tão árdua, que essas mulheres tenham condição de serem eleitas, porque a gente não quer só ser candidata. A gente quer ser eleita. Não é só cumprir tabela, Não é só cumprir tabela. Nós não estamos na política para cumprir uma cota. Nós estamos na política para fazer transformação, ajudar a transformar. Então, eu convido as mulheres a se engajarem na política de diversas formas. Construa uma caminhada, construa sua participação e apoie as mulheres que já em 2022 se colocaram na linha de frente. E vamos construir e ampliar a nossa participação, né, na política, porque é muito importante, é fundamental para mudar para melhor o Distrito Federal. Então, eu queria fazer esse apelo, né, que as mulheres participem e nos apoiem. Nós precisamos desse apoio. Aliás, mulheres e homens. Eu acho que essa ideia é a ideia cujo tempo chegou. Apoiar mulheres na política em 2022. Eu acho que é fazer jus, né, à população que nós temos hoje no Distrito Federal. Sim. E presença também dentro do Legislativo, Sim. no Senado, na Câmara. A Câmara Legislativa, Denis, só tem 3 mulheres. Vamos combinar, gente. 24 parlamentares, só 3. 3 mulheres. Vamos aumentar nossa participação lá. Eu estou aqui, me colocando à disposição e empenhada de fazer a diferença. Isso é importante. E uma pergunta, como é que você olha para esse cenário hoje executivo aqui do Distrito Federal? Essa conjuntura que está se mexendo aí nos bastidores, nas especulações, né? Por enquanto a gente está vendo só especulações. Eu torço para que a gente tenha uma mudança no Distrito Federal. Não acredito que nós estejamos tendo uma boa administração, né, no governo, no executivo, no Distrito Federal. Acho que a gente tem problemas em várias frentes e frentes muito graves. A questão da saúde, nós tivemos uma piora muito grande no nível de serviço da saúde. As pessoas vão para as UBS, são inauguradas UBS e não tem profissional para atender. Eu tenho ouvido isso direto. Mas mais grave ainda é o recurso público da saúde sendo desviado. A gente teve inúmeros escândalos desde que este governo assumiu, de desvio de recursos públicos, de fraude em licitações, né, de compras de leitos de UTI para Covid, que
superfaturados. Então, a gente tem um campo muito grande, outra área também, e tudo coisas que têm a ver com a pandemia, que as pessoas precisavam muito mais da assistência pública. Né? A gente teve uma população pobre, desempregada, que aumentou aqui, que precisa do serviço público, precisa da saúde, sem ter a assistência adequada. O transporte, né, os órgãos de controle e fiscalização já apontaram os elevados valores praticados nas licitações para as empresas de ônibus aqui do DF, sem significar uma melhoria eu já falei sobre transporte, então transporte precário, né, sucateado, precário, saúde com denúncias de fraude, né, a assistência social, aqui, só para você saber, eu vou repetir, temos uma população cuja pobreza aumentou, o desemprego aumentou, as pessoas precisam de cesta básica, nós temos a assistência social, a distribuição dos auxílios de emergência, cestas básicas, etc. Tal. As pessoas têm acesso a isso a partir de que elas têm registro no CAD único, não sei se você já ouviu falar, sim. Né, que é o cadastro único. Esse cadastro... As agências são os CRAs, né? Os CRAs, exatamente, os CRAs. E aí, o que acontece? Hoje a gente tem uma fila imensa de espera, porque as pessoas não conseguem atualizar o seu cadastro. De 2 em 2 anos, mudou a sistemática. Eu acho que essa mudança de atualização cadastral foi desde 2019, se eu não me Por engano. aí. Então, de 2 em 2 anos, todo beneficiário precisa atualizar o seu cadastro. Só que as pessoas não conseguem atualizar. Então, você está tendo uma fila, as pessoas estão perdendo o acesso, perdendo o direito ao benefício. Então, eu falei de saúde, de transporte e falei de assistência social. Né? São 3, então é um governo que eu considero que a gente precisa mudar. Acho que a gente tem um desafio muito grande, porque o Distrito Federal pode ser muito melhor. Isso é importante. E as pessoas merecem ter mais dignidade, ter mais inclusão social, econômica, trabalho, saúde e educação. É isso? Sim. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, né? Os nossos internautas, amigos, parceiros. Sim. Fique à vontade. Tá ótimo. Essa câmera é sua. Eu quero agradecer esse espaço, esse papo. Acho que a gente aprendeu muito, eu aprendi muito com você. Espero que eu tenha contribuído também aqui nessa conversa, né? E convidar cada um de vocês a apostar na participação das mulheres na política. Estamos aqui vivendo já um período muito próximo, né? As eleições de 2 de outubro. É o momento da gente fazer a transformação do país e do Distrito Federal. É preciso acreditar que as mulheres podem fazer a diferença. Eu convido vocês a conhecerem, né, a mim particularmente, mas conhecerem aí as mulheres que estão se colocando para servir essa capital federal. Eu sou uma delas e se eu puder ter a honra de uma visita sua, conhecer um pouco mais, né, da minha história, das propostas que eu defendo, eu te convido então a me visitar. Posso dizer a minha página do Instagram? É o @RaíssaRossiter. Esse é o meu perfil do Instagram, tem site, lá você vai conhecer um pouco dos projetos, do que eu defendo. Mas eu quero que você seja um parceiro, uma aliada, junto comigo nessa caminhada, e você também, viu, Denis? Obrigada por esse espaço, viu, gente? Não, a gente aqui, toda a equipe que está aqui, a gente agradece. Como eu disse, né? Acho que cada oportunidade que a gente tem de bater um papo aqui com cada convidado, a gente aprende muito e conhece principalmente causas. Sim. Que a nossa Brasília precisa ser ouvido, e a gente aqui sempre vai estar de portas abertas. A nossa página lá no YouTube, né? A gente quer agradecer a galera aí que está nos acompanhando, a galera que está seguindo a gente lá no Instagram, que é @lá do DPDC, e poder... Segue nós lá também. Se inscreva lá no YouTube. Aperta lá o negócio do sininho lá, que é para você receber as notificações, né? A gente é ruim de propaganda pra caramba. Mas a gente tá aqui justamente... mas eu serei agora uma divulgadora. A gente agradece pra caramba. Eu serei uma divulgadora. A oportunidade sempre. Obrigada, viu? A gente quer estender o convite, né? Pra gente tratar outros temas. Sim.
Aqui foi falar. uma pincelada geral, É. mas aqui a gente pode falar um. A, a, nossa ideia é se perpetuar aí pelos longos anos e eu acredito que a gente vai Parabéns, viu? ter oportunidade de ter mais conversas aqui. Obrigada, Eu que obrigada. agradeço. Um abraço bem Valeu. grande, tudo de bom. Tchau, pessoal. Obrigada.